Hello, hello, hello! Mais um episódio do Pop Doc, galera! Hoje chegou o grande dia que vocês estavam esperando e pedindo com muitas forças. O dia em que vamos falar mal de homens. Que esse podcast aqui, ele geralmente fala de cultura pop. E pra falar de cultura pop, você fala o quê? De diva pop. Divas. Né? É difícil você falar de homem bem. E aí a gente falou, cara, mas a gente sempre fala bem da diva pop, bem da diva pop. E mal das divas pop também. Em que momento a gente vai se reunir pra falar mal dos homens do pop? E aí, recentemente tivemos 2 ganchos aí, de Harry Styles e Bruno Mars, que vamos falar mais tarde, e aí a gente falou, veio aí o tema. Mas antes de introduzir o tema, e nossas convidadas também, queria lembrar vocês os recadinhos de sempre, pra vocês irem lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, a gente tem feito videozinho. Classifique o nosso podcast com 5 estrelas ou quantas estrelas a sua plataforma digital deixar. E lembrando sempre que sexta-feira tem o Apoia-se e a Aurelo, se você quiser assinar episódio exclusivo para apoiadores. E de 15 em 15 tem também Pitch Doc, ou seja, estamos trabalhando como nunca. Então valorizem. Nossa, como eles trabalham! Meu Deus do céu! Pitch Doc da semana passada aí foi um episódio pra gente comentar um pouquinho sobre o álbum da Hilary Duff. A gente já lançou, a gente resolveu retomar esse projeto esse ano, que vocês pediram álbuns. Já falamos aí de Luísa Sonza. Bom. As lourinhas do pop estão arrasando. E depois chegamos na queridíssima Hilary Duff. Tô ansioso pro próximo Pitch Talk, porque já vi um pedido sobre. É um álbum que eu estou escutando muito, então talvez venha aí. Mas, enfim, chega de falação, apoia a gente, escutem os outros episódios, tem episódio pra cacete aqui sobre diversos temas, mas hoje a gente resolveu aproveitar o mês de março pra falar mal de macho no pop. E aí, como vocês devem reparar, primeiro de tudo, tem um homem a menos aqui nesse podcast, entendeu? Mas aí, em compensação, trouxemos 2 mulheres bonitas e maravilhosas, negras, hablantes de cultura pop, que eu admiro muito para poder conversar com a gente. Primeiro aqui, Giovanna Eleodoro. A Giovanna, gente, eu vou comentar, vou confessar pra audiência, porque a Giovanna foi difícil. Ela tá rindo, porque ela sabe. Tudo bom, amiga? Eu tô ótima, gente. Tô feliz demais de estar aqui. Até que enfim veio aí, entendeu? Que delícia. É uma honra, um prazer inenarrável estar com vocês. Porque eu ia participar desse podcast faz tempo, faz anos. Só que aconteceu. Coincidentemente, caiu de eu ter que fazer uma cirurgia no dia da gravação, assim, bem próximo. Uma coisa assim, do nada acordei, vou fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, não vai dar pra mim participar. Por isso que o Paulo tá aí me zoando, entendeu? Só por isso, piadinha interna. Mas o que aconteceu é que eu fiz uma cirurgia de ortognática, que é uma cirurgia bem chata, mexe no maxilar, na boca, então fiquei um tempo sem falar. E era uma cirurgia que o meu plano de saúde aprovou. Então, eu não podia escolher a data. Era tipo assim, sorteio, entendeu? Girou a roleta e falou assim, é sábado. Aí é sábado? Vamos sábado. Lá. E aí eu fui na cara e na coragem e com queixo. E cá estou eu agora com menos queixo, mas com muitas queixas pra vocês. Com muitas queixas. Debutando a nova cara, igual a Anitta. Veio ela e... Veio aí uma nova cara e várias queixas. Várias queixas de você. E junto com ela também temos aqui uma figurinha que vocês conhecem, que vocês amam, que já veio falar de vários temas aqui com a gente. Milenucha Enevoada. Cara, eu não sei nem o que falar depois. Várias queixas, né, amiga? Várias queixas. Ai, gente, quando é pra falar mal de homem, me chamem. Amo falar mal de homem, entendeu? Eu queria começar falando com a Milena, que é o seguinte. Ela participou do nosso episódio do K-pop, Entendendo K-pop, e também o do Grammy 2024. Ou seja, terceira vez faz o quê? Pede música. Quer pedir uma música? Ai, a música da Ray, eu não decorei nenhum nome, mas eu acho que essa é I Know You Hurting.
I Know You Heard. Nossa, Vem aí. sofrida essa música. Pelo amor de Deus, alguém... Nossa, eu levei até pra terapia hoje. Agora eu acho engraçado que você recomenda uma música de mulher num episódio em que a gente vai falar de homem. Ah, Por quê? tem que ser de homem. Não, não muito tem que bom. ser de nada. Você já deixou claro o seu posicionamento aí. É. Né? Já Querendo ou entendi. não, uma indicação rápida que veio à mente, ela já pensou assim, obviamente, Rage, É uma caraca. Estou ouvindo. Acho que não ouço homens. E por quê? Raramente. Aí vamos introduzir o tema. Por que quando a gente pensa na cultura pop, vem logo uma mulher na nossa cabeça? Geralmente, porque elas entregam tudo. E por que os homens não entregam tudo? Porque Fica o são questionamento. homens. Ah, acabou. Gente, foi ótimo estar Acabou, com vocês um beijo, hoje. foi Encerrou o ótimo gravar com episódio. vocês. Só nos Mais créditos. Sobe esse cara. Roll the credits. Now the Mas eu world acho que é uma turns coisa out. muito real quando a gente para pra pensar em cultura pop, quando a gente para pra pensar em música, de que frequentemente a gente sempre escuta aquela frase dos 2 pesos, 2 medidas, de que as mulheres são cobradas pra entregar visuais, entregar eras e reinvenções complexas, conceitos profundos. E a maioria das vezes os homens, né, não vão por esse caminho, não chegam nem próximo da reinvenção que é exigida pelas mulheres, e eu digo pela indústria e pelos próprios fãs. Eu sinto que também é uma cobrança dos dois lados, assim, digo, interna da própria indústria da música, a sensação que eu tenho é essa, né? E de que os próprios fãs também estão ali querendo o tempo todo exigindo essa perfeição, enquanto os homens é permitido esse lugar da mediocridade, sabe? Do pop mediano, da entrega mediana. E a ideia desse tema surgiu justamente, aí eu já vou trazer já um exemplo aqui, surgiu justamente por causa do novo álbum do Bruno Mars. Não sei se todos aqui no podcast já escutaram o novo projeto dele, mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente esse lugar dele ter esperado 10 anos para lançar um projeto novo, e ele sonoramente é exatamente igual todos os singles, todas as outras eras dele, enquanto se a gente fosse receber um álbum, por exemplo, 10 anos depois, da Rihanna, se ela entregasse a mesma coisa, eu tenho certeza que todo mundo ia cair em cima falando que ela não se reinventou. Então acho que ficou um pouco nesse lugar pra mim, assim, de ver que o Bruno Mars tá aí há muito tempo, sabe? Teoricamente usando um pouco do seu talento e do seu carisma como escudo pra poder entregar um projeto que... Caramba, né? 2016 ainda, amore. Ainda falando desse romance todo. Caraca. Igual meio mais ou menos, né? Porque há 10 anos ele era americano, agora parece que ele é um pouco latino. Então não sei se é tão igual assim. Teve uma diferença aí nesse meio tempo. Mas fora isso, tem essa sonoridade. E quando a gente olha ele lembra pra... que é latino. Ele agora tá na moda, e aí ele veio com essa skin aí que ninguém entendeu nada. Mas tem essa coisa, né? Tem vários artistas... Cara, sinceramente, eu acho que o melhor gancho e o melhor exemplo desse episódio é o Super Bowl. Quando você pega o Super Bowl dos homens e compara com os das mulheres, é só você pegar aí, ó, Bruno Mars, The Weeknd, todos os exemplos que é Maroon 5, que você coloca homens, e aí você coloca... Quando você pensa assim, lista dos 10 Super Bowls mais icônicos, se você conseguir colocar um homem nessa lista, boa sorte. A não ser o Michael Jackson, que também... O Michael Jackson e o Prince. Vamos lembrar do Michael. É, vamos lembrar isso, do o Michael. Michael e o Prince, eles podem. Pois é, que foi tão grandioso que é um único homem, né? A gente coloca de lado, assim, esse aqui é Michael Jackson. É um homem, mas é o homem, né? Quando eu pergunto pega. pra vocês, pra você, Milena, de alguma performance, alguma apresentação de um homem nesse contexto mediano que você tenha assistido recentemente, qual que vem na tua cabeça? Tem alguma assim que você lembra? Ai, gente, eu acho que, assim, por mais que ele entregue muito, o show do Tyler no Lollapalooza... Passado. Sorry. Recente. Sim, não, Polêmico. o show... Polêmico, o show dele é legal, foi incrível, sabe que é? Sim. Entendeu? Cadê o pendrive? Coloca o pendrive lá e vamos cantar, entendeu? Uhum. Não trouxe nenhuma estrutura. Gente, a Lorde colocou uma esteira. Tem a polêmica do Frank Ocean também, que teve uma vez também, que ele se apresentou, acho que foi num Coachella também, que também foi... Foi no Coachella. Então, eu acho que
eu acho que os homens têm uma passabilidade muito grande em entregar aquilo médio e é isso aí, acabou, sabe? Não vamos nos esforçar enquanto, tipo, a estrutura do show da Sabrina Carpenter foi absurdo. Nossa. Sabe? A estrutura da Sabrina e da Chappell Rowan, tipo, enormes no palco. Então elas estão... A Chappell Rowan chuta criança, mas tudo bem. Elas estão entregando muito. A própria Dolce também entregou muito. Então, todas as mulheres entregaram muito. Até o Cat's Eye, que não trouxe estrutura nenhuma, elas entregaram dança, performance, absolutamente tudo. E os caras, assim, eles conseguem ser medianos. Mas eu acho que isso é interessante pensar, porque eu não sou muito de ouvir homens, assim, do ocidente, o pop, assim. Eu acho que eu ouvi muito mais K-pop do que os do ocidente. Mas até no K-pop, eu acho que tem os caras que eles têm uns conceitos muito legais, mas também as meninas sempre entregam muito mais do que eles. Com exceção de um grupo que eu acho que sempre foi muito, muito criativo, que é o Big Bang. Eu acho que o Big Bang sempre explorou muito bem o conceito que eles queriam. Mas os caras em si é sempre a mesma coisa. Assim, sempre a mesma coisa. Eles não entregam muita coisa, só que... E ainda assim, eles têm números muito maiores do que as mulheres no K-pop, assim, que sempre são muito bem conceituadas, tem um conceito bom, tem dança, tem... Sabe? E aí eu fico bem chateada com esse tipo de coisa. Né, gente? Machismo de todos os dias. Mas, de uma performance recente, foi do querido Tyler, The Creator. Mas isso daí eu acho que quando você coloca a régua do K-pop, né? Porque quando você compara um BTS com qualquer homem do Ocidente, você já aí a régua é completamente diferente. É porque é foda, porque a régua do K-pop ela é um pouquinho mais acima do padrão, né? Mas acho que até ela é hoje, mais assim, acima. hoje as performances masculinas têm entregado menos do que antes, assim, sabe? Eu acho que tinha mais um... mas hoje é só vamos mostrar o tanquinho e vamos usar Sim. E aí tá tudo a gente chegou a viver a época das boy bands ali com Backstreet Boys e que tinha uma entrega de coreografia, de looks, de servir uma coisa pop. Tendo uma equipe por trás, sempre entrega. A mesma coisa do K-pop também. Que tem uma equipe muito grande por trás pra fazer aqueles homens girarem e soltar um molho. Porque é babado, é difícil. Falta carisma. Você tem alguma apresentação recente que você lembra, assim, Gil, de algum artista masculino? Não é recente. Não é recente, mas a gente teve o Lollapalooza agora. E aí o meu Google Fotos, o aplicativo sempre recorda, né? E aí estavam me recordando do show do Lil Nas X no Lola alguns anos atrás. E aí eu tava vendo os vídeos e etc. Eu assim, gente, né? Gays também são homens. E aí eu fiquei assim, gente, aquele gay, por que enterraram ele? Por que afundaram a gay? Por que afundaram a gay? Isso? Claro que por quê? Ela é escura. A gente sabe. Ela é retinta, né? A gente que é escura sabe. Não pode pisar fora da bola. Mas, assim, pra mim é uma performance muito boa e é um artista que entregou muito. Tipo, realmente reconfigurou um pouco esse conceito do que são homens dentro do pop assumidamente levantando a bandeira da sua comunidade, que eu acho que também é uma grande questão. E eu percebo também que tem uma dificuldade muito grande da aderência do público LGBT de uma forma geral. Não vou jogar essa só no colo dos meus amigos gays, mas em lidar com artistas gays, assim, tipo, no pop em específico. Eu sinto que sempre que um artista pop assumidamente gay começa a fazer um sucesso, sempre vai ter uma gay querendo derrubar ela, alguém da comunidade querendo derrubar, pra poder fazer com que essa pessoa não chegue no apogeu. E eu sinto que é um pouco também do que aconteceu com Sam Smith também, assim, um pouquinho. E que teve uma queda bem brusca, e eu acho que eu poderia citar outros exemplos aqui agora, mas eu acho que me falha um pouco, mas eu sinto também que até no Brasil em específico, se a gente falar do Thiago Pantaleão, por exemplo, que eu acho que tem uma entrega super massa e que volta e meia você abre o Twitter, tem alguém ali falando e autodepreciando o trabalho dele, e que eu acho que na maioria das vezes não é o que fazem com artistas homens héteros, sabe? Não tô querendo também colocar no colo das mulheres, porque pra falar mal de mulher, a gente sempre vê que vários se reúnem aí, né? Basta abrir uma rede social, sobretudo se forem do pop. Mas eu não acho que também é o que entregam. Mas eu tenho uma outra coisa também, uma outra observação,
que eu recentemente, na sexta-feira, a gente tá falando de pop, é claro, né? Mas eu quero abrir um adendo aqui, porque eu sou muito fã e apaixonada por um cara que abriu meu olho para um outro gênero musical que eu realmente não consumia, que se chama João Gomes. E aí, tipo assim, teve uma matéria dele no Globo Repórter na sexta passada agora. Eu tava assistindo o BBB, logo em seguida veio o Globo Repórter e automaticamente naquela insônia eu acabei assistindo. E aí a trajetória dele é muito bonita e tal, já encontrei com ele nos bastidores e tal. E eu acho que ele tem uma entrega, assim, sabe? Mas ele tem uma entrega também muito diferente. E aí, ele me abriu o olho, porque depois eu abri meu YouTube, meu Spotify e fui olhar, que os homens do sertanejo, eles têm uma entrega um pouco diferente, assim. Eu não queria passar, não queria passar pano, não. Juro, não sou do agro. Não sou do agro. Agro não é pop. O agro não é pop. Mas assim, eu entendo. Eu sabe, entendo a tem visão da um Giovanna. aparamento, uma roupa, Tem aqui um tem financeiro, bailarino, tem financeiro. Tem a gente, equipe o palco. por trás, Gilmar. Gente, o palco pega qualquer DVD, não é que eles têm essa coisa de DVD até hoje, né? Ai, vamos gravar um DVD. Tem que gravar numa fazenda. Vocês têm que ver o palco, a estrutura de palco deles. É surreal. O do João Gomes abriu uma sanfona no meio. Eu fiquei gag. Fiquei, gente, como O Lua Gag, Santana. Lua Santana Nossa, é um Lua bom Santana. exemplo. Lua Santana é um bom Mas, exemplo também. mas aí, vamos lá. A gente olhando pro macro, sim, mas eu acho que também é uma forma de tentar mascarar aquilo dali. Porque coloca Sim. um palco gigantesco, um monte de dançarino, com troca de figurino, mas se você olhar especificamente para a pessoa, ela não está entregando. Tipo, o João Gomes é um Sim. exemplo. Adoro ele, adoro as músicas, escuto. Ele é um fofo, simpático, ele tem carisma, mas se você olha pra ele na performance, ele puramente, ele não tá entregando nada. Ele é tá uma paradinho construção. ali. É uma construção. um conjunto. Agora, um se o figurino, João é um Gomes- cenário. cara. Se o João Gomes fosse uma mulher, será que não ia? O bicho Não ia pegar ali. não ia. Não ia dar Não certo. ia, gente. Entendeu? Não ia, Tô com triste, certeza estão falando não. mal do João Gomes, tô triste. Não, a gente não tá falando mal. Eu falei, ele tem carisma, ele entrega, ele é mas eu fofo, as concordo, músicas são eu entendo boas. esse rolê. Eu acho que a galera os homens do sertanejo, eles têm um apelo estético diferente. A forma como eles Sim. trabalham esse apelo estético é muito diferente do que como a gente vê pra outros lugares. E também acho que tem um pouco desse lugar do dinheiro também. E acho que do status. Eu sinto isso, de que talvez pro sertanejo, esse lugar de ter um showzão, ter um palco poderoso, entendeu? Tem um quê ali também, acho que egóico, de trazer pro artista esse lugar, dele ter esse espaço pra se apresentar. Então, eu concordo então com essa visão da eu Gil. não falo do... É claro, gente, tô me fudendo pra essa galera. Tudo se tira ali. A equipe por trás, a estrutura, o cenário, o figurino. Não sobra nada. Mas eu Não vai ter acho... ninguém. Eu tô só fazendo um comparativo com os homens do pop. Porque, por exemplo, você Sim. pega um show aí de um outro artista pop, aí você vê que a entrega é muito diferente. Eu acho também, eu não conheço muito do country lá nos Estados Unidos, mas eu já percebi também que tem uma estrutura ali também muito diferente da estrutura dos homens que estão no pop também. Tem um conceito que eles trabalham, uma estética, uma coisa de eras. Mas eu não consumo, então também eu não falo num lugar de propriedade, sabe? Eu tenho um parênteses, assim, quando eu paro pra pensar nos homens cantando, nos homens do pop e tudo mais. Eu sinto que quando são homens queer, eles partem do princípio de entregar um pouco mais do que os homens héteros. Eu digo isso porque eu penso, por exemplo, no João. O João, assim, independente de você gostar da música dele, se você curte a versão Taylor Swift brasileira ou não, ele entrega produções, sabe? Tipo, sempre tem um clipe muito bem produzido, ele entrega literalmente eras, ele fez eras novas e cada vez entregando conceitos diferentes até mesmo em cima do álbum, em cima do palco, mas então eu acho que talvez eu tenha um pouco desse feeling, que apesar de sim ainda terem muitos homens medianos, eu sinto que quando são homens queers, como o exemplo da Gil trouxe agora do Lil Nas X, eu acho que tá num lugar um pouco diferente, assim. Inclusive fica o convite aqui pra audiência, episódio 157, a gente fala um pouquinho sobre a carreira e trajetória de Lil Nas X, ascensão e queda. Sim, e a Giovanna falou aí dos homens no sertanejo também. A gente acabou citando o João Gomes, mas queria adentrar que no forró também é um pouco assim, né? Porque justamente a gente tá falando do João Gomes, né?
E aí, quando a gente coloca ali o Safadão, Natanzinho, é sempre essa grande estrutura, né? É um homem ali que tá tentando fazer acontecer. E quando a gente compara com as divas pop, é uma estrutura diferente, mas ao mesmo tempo que tem um show grandioso ali que, de certa forma, quando você assiste o famoso DVD que eles tanto gravam, tipo, o Natanzinho que foi pra Las Vegas gravar o DVD, gente, pô, é um negócio grandioso, leva convidado, não sei o quê. Então eles tentam fazer ali um mousse pra ver se rola. Mas, mais uma vez, se você olhar pra aquela pessoa específica, quando ela tá no palco... Eu vou trazer um exemplo da estética de ser desleixado, né? E poder se dar o luxo de ser mediano. E é um exemplo que eu acho que todos aqui acompanharam em certa medida. Justin Bieber. Ele foi o tipo de artista que Nosso surgiu... Nosso negrão. Infelizmente, eu vou falar mal de negros agora. O Justin Bieber, ele surgiu num momento da música, junto com o Usher, em que ele entregava várias paradas, sabe? Tipo, dançava a beça no palco, era presente, corria e dançava e pulava. Tinha uma entrega, principalmente em questões do ao vivo. E aí os anos foram se passando, e se você for ver cada vez mais apresentações do queridíssimo Bieber, cai nesse lugar de, sabe, desinteresse, não ter vontade de fazer. Foi criticado diversas vezes nas turnês que ele fez recentemente, justamente por essa postura dele de parecer de não querer estar ali. E aí o nome dele me vem à cabeça com uma grande facilidade quando eu paro pra pensar no Grammy desse ano. A performance dele no Grammy desse ano, pra mim, foi vergonhosa. Sabe? Ele simplesmente apareceu ali de samba canção, um violão e um tripé. Sabe? E eu acho que ele tem várias atitudes ao decorrer da sua carreira, e essa também eu acho que é um dos exemplos, que no lugar dele, muita gente sai em defesa falando que é autêntico, sabe? E enquanto se fosse uma mulher entregando o que ele entregou, por exemplo, no palco do Grammy, estaria sendo taxada de preguiçosa, sabe? Não, eu acho que você falando de Justin Bieber, eu só lembrei do Rock in Rio 2022, em que foi o mesmo ano que teve a Rita Ora, e aí o povo tava chamando a Rita Ora, dizendo que não trouxe nada, sendo que ela trouxe bailarino e trouxe uma pequena estrutura, e ela obviamente não era headliner, né? E aí o povo, tipo assim, metendo pau, não, porque a Rita Ora não entregou muita coisa, não entregou performance, não sei o que, sendo que pra mim, que sou fã, acompanha há muito tempo, amei, né? E aí, quando você bota no mesmo ano, em 2022, o Justin Bieber também estava no palco do Rock in Rio, fez aquele escarcéu que ele quase não veio. Aí ele entra com uma roupa qualquer, entrega qualquer coisa e sai, tipo assim, venerado. Ele saiu de lá direto pro avião, saiu correndo pra voltar pra casa, e todo mundo achou assim, nossa, ele fez um grande mousse. Então o Justin, ele tem essa coisa, né, tipo, entrega qualquer coisa que tá ótimo, que a galera vai gostar. E aí vai de pijama pro Grammy. É meio revoltante. Mas é o que eu vi, o Paulo tava falando, eu vi muito dessa, tipo, gente, mas é que ele tá sendo autêntico. Não, mas isso faz parte da performance. Gente, qualquer pessoa coloca um pijama e vai lá cantar, entendeu? Pelo amor de Deus. E aí eu lembro também do Ed Sheeran. Ed Sheeran com seu violão, apesar de ele fazer as coisas legais, né, no violão, na voz, vamos combinar, né, que o show do Divo, e aí... Nossa, soninho, né? E aí, tipo, muita gente... Ai, gente, eu vou defender. Não, eu adoro o show do Divo. O Levi já assistiu. Eu já fui em 3 shows, já assisti. Assim, todos foram contra a minha vontade, eu não comprei nenhum deles. A gente sabe. Já fui em 3 shows deles. Ele assim, eu acho que ele é um exemplo de mediocridade de homem quando você fala em termos de música, assim. Quando você vai escutar os álbuns dele, é meio que tudo muito parecido, aquele mel na cueca, não tem graça nenhuma, beleza. Mas quando você vê ele no palco, mais uma vez, não é uma entrega de diva pop, mas ele faz tudo ao vivo e ele não tem banda, né? E pra mim isso é muito, tipo assim, é muito diferenciado. Mas confesso que depois de umas 5 turnês dele fazendo isso, já tá um pouco repetitivo. Mas eu defendo o João Gomes faz isso. O João Gomes faz isso também aqui no Brasil. Eu vou defender. Vai! Ai, mano, que saco. Eu sou a favor do Brasil. Brasil com S. Sou a favor do Brasil. No Brasil com S pode. Não, mas eu acho que o Ed Sheeran é um ótimo exemplo disso. Porque eu adoro o que ele faz ali na mesinha dele lá, fazendo todos os bagulhetes.
Mas eu acho que não tem aquela inovação, sabe? Eu gosto do Ed Sheeran, já ouvi muito Ed Sheeran na minha vida, hoje eu não ouço muito, assim, porque é exatamente a mesma coisa. Mas assim, eu acho que ele entrega quase absolutamente nada nas performances. Eu sempre lembro da performance dele com a Beyoncé, gente, assim, eu fico completamente desesperada. Porque a Beyoncé tá com um vestidão incrível e ela tá rebolando a raba e ele tá tipo... Rebolando, nossa, excelente exemplo. Eu assim, meu Deus, eu tô apavorada! Faz alguma coisa! Sei lá, faz um twerk. Mas ele não faz nada, assim. Tudo bem que ele tá com o violãozinho lá cantando, mas eu fico completamente... É o contraste, sabe? Então, é um bom exemplo desse contraste que a gente tá falando exatamente aqui desse episódio. Cara, eu fico completamente apavorada com aquilo. Isso é um ponto importante do violão. O violão, ele é muito utilizado como válvula de escape. O homem que toca o violão, ele fica com as duas mãos ocupadas e não faz mais nada. A gente tem diversos exemplos. Eu ia trazer um gancho exatamente da famosa estética garoto com um violão. Shawn Mendes. Sabe? E acho que no lugar musical, talvez, Shawn Mendes e Ed Sheeran são um pouco parecidos, porque realmente tem talento musical, sabem, são musicistas muito bons. Isso é um fato inegável para as duas pessoas. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis que os shows deles seguem a mesma fórmula durante todo esse tempo, sabe, do garoto do violão. E aí o que acontece? A galera olha pra ele e fala assim, ai caramba, né? Ele é fiel às suas raízes. Ah, por favor, né? Por favor. Ah, babu! Só porque ela é branquinha. Só porque ela é branquinha. E é exatamente isso. Bota um violão pro Lil Nas X pra ver o que vão falar. Gente. Ridículo, gente. Me poupa. Tira o violão do Ed Sheeran, tira o violão do Shawn Mendes pra ver o que acontece. Tira a sanfona do João Gomes. Tira a sanfona. Coitado do João. Cara, o João Gomes tá sendo... Eu amo o João Gomes. Não, eu tô defendendo ele aqui. Só pra lembrar e reforçar, a gente ama o João Gomes. Imagina eu amo mesmo. A gente tá aqui só de zoeira e brincadeiras. Meu Deus do céu, não, é verdade. É verdade. Eu comecei dando ele como exemplo positivo. Eu amo de verdade, João Gomes. E terminou esculhambando, mas tudo bem. É porque no fim é isso, são homens, entendeu? A gente tá trazendo o melhor aqui do que tem no parâmetro masculino, entendeu? Que já é um parâmetro abaixo da régua. Então a gente já tá trabalhando com o que tem no quesito dentro do que falta. E o Maroon 5? E o Maroon 5, a sua opinião sobre isso? E o Coldplay? E o Coldplay? E o Coldplay? Chega. E o U2? Que é uma das maiores bandas de todos os tempos, com maiores turnês de todos os tempos. Cara, você quer ver, pra mim, um artista pop que foi mediano durante a carreira toda dele, e com exceção de um único projeto, porque esse projeto é impecável, é o Justin Timberlake. O Justin Timberlake, pra mim, sempre foi extremamente mediano, sabe? Fazia aquele pop aqui, feijãozinho com arroz. Mas a única vez que ele foi excepcional foi durante a era do 2020, porque realmente esse projeto Discordo. Puta que pariu. Discordo. Vou discordar. Treta. Discordei no ao vivo. Então traz aí um álbum dele que não seja mediano. Vamos lá, Alexandre Levi, 5 segundos para a réplica. É o seguinte, o Future Sex Love Sounds já é um excelente exemplo de que você está completamente errado. Cry Me a River também, embora a gente saiba toda a polêmica e toda a coisa ridícula por trás, você dizer que ele foi mediano ali, não concordo. Agora, a música lá que ele fez dos Minions, é dos Minions? Não, do Trolls, aí realmente você tem um ponto. Quando você coloca ali como é que é o do Nothing but you dance, dance, dance. Come on. Qual é o nome dessa música, gente? Até esqueci. Só pra você ver. Ele tá defendendo e nem... Aquela. Não, eu acho que ele tem diversos... Se você conhece uma criança, você já ouviu essa música. Ou se você conhece um idoso, você também conhece essa música. Se você ouvir rádio, você já ouviu Você ouviu muito essa música. Mas é porque ele tem exemplos medianos, eu concordo, tá? Inclusive o último álbum dele aí, um grande mico. Mas eu não acho que a carreira dele seja um exemplo mediano. Eu acho que tem momento. Eu tenho um ranço tão grande dele que eu só tenho coisa ruim pra falar.
Então vou me abster. Eu também. Não, então Só agora tem você coisa fala. ruim. Você está no episódio para isso, pra falar Porque eu mal dele. acho que ele é o grande exemplo de um homem que faz de tudo pra poder sobressair a imagem de uma mulher. E a gente Verdade. tem vários exemplos. O que ele fez Blá. com Janet Jackson, o que ele fez com Britney Spears, toda a chance que ele tem. O que ele tentou fazer também com a Madonna, tipo, toda a chance que ele tem de sobressair ao que as mulheres estão produzindo. E ele é literalmente um homem que acha que... em minha opinião, supostamente, que o que ele faz é um grande mousse, entendeu? Que não é valorizado, e no fim, se ele pudesse sobressair de todas as formas e de todas as histórias, ele vai fazer o que for preciso para poder sobressair, inclusive destruir a imagem de uma mulher em prol da dele. Então, para mim, assim, uma pessoa que já faz isso não tem nada de bom para poder ser dito sobre ele, porque para mim, toda a chance que ele teve de destruir a carreira de mulheres no pop, ele foi lá e destruiu. Entendeu? Então, pra mim, Que isso? se eu puder destruir a carreira do Justin Timberlake, eu vou destruir o Justin Timberlake! Paulo, corta a minha fala depois, por favor, que eu falei antes. Não, eu quero essa sequência não, de lá. A Milena Pra estava mim- assim, encolhendo na cadeira enquanto a Giovanna tava falando, ela tava indo embora assim da câmera, assim, ó. Não tem nada de bom pra falar dele. Não, eu tô já brincando, chega. gente. Eu concordo com tudo que ela falou, tá? É só porque esses exemplos realmente são exemplos que me pegam, porque eu vivi muito esse momento. Mas existe, e de fato, ele se escora sempre. Enfim, Sempre, a escoradíssimo. carreira dele é um mico. Tem algum outro E- artista masculino que seja escorado, assim, também? Eu tô Vários. querendo lembrar isso. Mas escorado o quê? Numa mulher? Eu tô querendo lembrar. Não se tem venha algum falar outro, do Jay-Z, assim. não. O Jay-Z. Pelo Jay-Z eu dou a vida. O É Eu que tenho um sempre- exemplo que eu não sei Ela defende se o Jay-Z, gente, vocês sabem. cabe. Não, calma. Já vamos com Eu calma. sei das polêmicas dele. Peraí, mas peraí. é porque também sempre tem uma gay pra falar que o Jay-Z só é o que é por causa da Beyoncé, não. que não entende isso aí é nada maluquice. de história Não, isso aí é da maluquice. música. De homens que se escoram, eu era fã, me perdeu. Mas Drake, ele é um exemplo, esse porque ele aí. começou a carreira ali Boa. com Nicki Minaj, Rihanna, e aí veio Sim. com um negócio, e de repente se perdeu, ele começa a lançar 5 álbuns por ano, e os álbuns são tudo igual, já não tem mais mas- graça, ninguém entende mais. Eu acho que no caso do Drake, ele não se escora só em mulheres, ele se escora em absolutamente tudo que ele vê de oportunidade. Tudo. O cara é o maior marqueteiro que a gente já viu no mundo da música. Assim, é absurdo o quanto ele se escora. E ele, assim, desculpa, fã de Drake, mas o talento do gato, será que tem? Será que realmente tem? Não. Será que tem? Calma aí, Aquela- ele se perdeu. Ele se perdeu. No começo... Eu acho que ele tinha. Agora, quando a questão é talento, agora eu vou fazer minha meia-culpa aqui, como uma pessoa que sempre traz pautas de rap, hip hop aqui neste podcast. Eu acho que a minha meia-culpa com relação ao Drake é o seguinte: yo, vem comigo, yo. Eu acho que o rolê dele quando ele surgiu, de fato ele trazia uma coisa interessante. Só que depois foi passando o tempo. Tava naquele mesmo lugar e, tipo assim, cadê a inovação, sabe? Cadê as coisas interessantes que fizeram você surgir no mainstream, etc, Mas etc. até sabe? mesmo com a treta dele com o Kendrick, que vem de muitos anos, assim... Gente, desculpa, é que eu fiquei muito viciada em vídeo ensaio. E eu vi um vídeo ensaio da treta do Drake com o Kendrick, que assim, que fala da história do hip hop, do rap. Desde lá do começo eu fiquei, cara, isso é muito, muito bom. Mas eu acho que o Drake tem até acusação de ghostwriter, sabe? Tipo, não era ele que Sim. escrevia as letras e tal. Então eu acho que ele é um cara egóico, apenas, que queria se escorar em absolutamente todo mundo pra falar, eu sou o rei do rap. E aí é o que o Jay-Z fala, sabe? Cara, eu sou o Jay-Z e você quer falar que você é o rei do rap? Me respeita, Não, tá longe. sabe? Tá longe. Então, Se tiver que defender o Take Care e o Views, eu vou defender. Mas somente. Depois disso ele se perdeu. E isso já tem mais de 10 anos. Então, assim, já foi. e aí tá? depois que E o outros Kendrick anos. enterrou ele, né? Ele ficou lá. Aí enterrou, acabou, gente. Não, Não volta. vem mais. Não vem mais. Ele não vem mais. Depois de E jogar outro a pá- exemplo polêmico que eu tenho. E O agora Bad eu Bunny? sinto. Não. Ei! Pior. Giovanna! Pior, meu Deus. Caramba. Eu só Uau. perguntei! Eu só perguntei! Miguel é latino!
Eu só perguntei, porque o que tem de mulheres latinas Mulheres latinas? hablando, dançando, baianas. Nossa, eu achei que eu ia jogar uma polêmica, a Giovana veio com a bomba, Ai, né? deu até calor. Meu Deus do céu. A polêmica que que eu você ia ia trazer? jogar. The Weeknd, que se perdeu também, tá? Começou bem Cara, e depois virou bagunça e tá entregando qualquer coisa e lança álbum, entrega qualquer coisa. O conceito é o mesmo há 3 décadas. Que tá com o rosto quebrado há 5 décadas. É que ele não depois encontrou voltou, já- autoestima ainda. Ele não fez igual Gente. o Baco. O Baco já encontrou. Não. Ele ainda não encontrou. A autoestima do homem negro. Vamos fazer um ele não recorte. fez igual- ele não A fez igual o maquiagem Baco. para homens. A maquiagem E para para homens não é mulheres algo tão também. disseminado, sabe? Olha, o que eu acho do The Weeknd, já falei isso algumas vezes aqui nos episódios, e principalmente quando eu olho pra essa última trilogia dele, né? O Hurry Up Tomorrow, o Dawn FM e o After Hours. Eu sinto que nos 2 primeiros, né? O Dawn FM e o After Hours, ele realmente estava trazendo umas coisas muito legais. Eu acho que são álbuns muito bons. Não sou muito fã do Hurry Up Tomorrow, foi dos 3, assim, foi o que eu menos escutei. Mas uma coisa que eu sempre falo sobre o The Weeknd. Sempre, sobre a imagem dele, sobre ter assistido ele ao vivo, sobre escutar os projetos dele. Eu sou fã do The Weeknd há muito tempo, a gente escutou ele há bastante tempo. Eu acho que ele tem um lugar de male's fantasy. A fantasia masculina com relação à mulher. Ele sempre tá fantasiando a mulher num lugar de desejo, num lugar de desejar o corpo dela. É sempre essa estética e essa ideia e essa proposta que ele traz musicalmente, sonoramente no que ele faz e esteticamente quando chega nas turnês e clipes dele. E aí, quando você para... Aí, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, eu falei, isso aí é o personagem The Weeknd, o Abel é outra pessoa. O personagem The Weeknd, ele é esse lugar do mulherengo e etc. Exato. Só que, todavia, entretanto, porém, a gente chega com The Idol, da HBO. Quando a gente olha pra The Idol da HBO, que foi escrita pelo Abel, mais uma vez, uma escrita de um roteiro baseado na fantasia masculina em cima do corpo feminino. Aí você vai pra turnê da pessoa, do The Weeknd. E a primeira leg que ele fez aqui no Brasil é uma leg em que literalmente tem um corpo de uma robô mulher inflada no meio do palco. Apenas bailarinas femininas ali dançando com ele. E ele cantando sobre esse desejo feminino. Fica meio nebuloso pra mim, uma pessoa que tá acompanhando ele há muito tempo, fala assim, cara, você só sabe falar dessa fantasia de desejo no corpo feminino, o corpo feminino como esse objeto de tesão e prazer. É só isso que você sabe fazer? Saca? Porque se fosse pra outro tipo de arte e ele tivesse mudado essa perspectiva dele, passou. Mas não, ele já literalmente escreveu uma série da qual ele se manteve nesse personagem, nessa identidade de male's fantasy. E olha que eu gosto muito dele, mas é inegável dizer que separar isso da carreira dele. Queria trazer mais um exemplo aqui, que também é um pouco polêmico, tá? Porque muita gente vai discordar, muita gente vai concordar. Mas, quando, em 2022, ele levou o álbum do ano acima do Renaissance e do Kendrick e do Bad Bunny, eu me sinto na obrigação de falar que é o Harry Styles com o Harry's House. Pelo amor E de aí, Deus. gente, né? Vai. Pelo amor de Deus. Rasga, Giovana, vai! Rasga! Não, ela assim, não quero gastar minha saliva. Oh, por esse Eu macho. quero ouvir o que você tem a dizer. Como Beehive, eu não tenho nada a dizer. Eu acho que assim, gente, por favor, né? Por favor. A gente achou que nada ia passar o Beck com o Beyoncé. E aí, simplesmente... Aí o Lemonade com a Adele, a gente até aceitou na medida do possível. Sim. Aí veio o Harry's House. Mas Sim, aí o Harry's exato, House também. com o Renaissance, aquilo dali, ele deveria sair algemado da premiação, assim, do palco, direto. Que aquilo dali foi inacreditável. Ai, as Isso, minhas gente. dificuldades de homem branco, cis. Inclusive, agora eu falei de homem branco cis, uma coisa que me incomoda muito na persona do Harry Styles é que, tipo assim, beleza, ele é carismático, sabe? Isso aí não tem como negar. Mas essa questão dele não do gênero, mas da sexualidade dele Sim. ser uma dúvida, sabe? Ser aquela coisa, mas ele é um homem feminino. Ele é um homem que usa saia, entendeu? E eu acho que isso
Nossa, que saco! Um queerbait do caralho. Sabe? Mas Isso aí me agora estressa não, muito. calma aí, a gente tem que se segurar. Que a gente, inclusive, fez um episódio de queerbait, e se eu não me engano, ele foi a capa. Mas envelheceu mal, porque parece que eu não sei mais se é queerbait. Porque é isso, ele deu a entender aí no último álbum que ele chupa Deu rola. a entender. Você entendeu? É. Entendeu a diferença do deu a entender? Numa sociedade em que a gente acabou de citar, inclusive, Lil Nas X, que ele não dá a entender que ele chupa rola, ele fala que ele é passivo e adora dar o cu dele. Você entende a diferença? É meio foda quando vem um artista E que branco também que ele passou... foi tirado, né? O do armário, Lil Nas o X, Lil Nas foi, X. foi, Diferente foi. do Entendeu? outro aí. Anos e anos de uma carreira em que todo mundo tá assim, ai, será, não sei, ai, uma saia, uma unha pintada, e de repente agora no álbum ele lança uma letra falando assim, ai, meninos também venham se divertir. Ah, porra, toma no cu, né? Ah. Nenhuma. Eu Não, também inclusive Nenhum. todos que saíram ali do One Direction é tudo homem mediano, né? Juntaram pra fazer um grupo e meio que deu certo. Acho que se juntar metade de cada um, dá um copo cheio. Mas quando você pega ali individualmente, gente, aquilo dali, o Zayn que lança, não lança, vem, não vem, aí lança umas tem coisa músicas que, anunciada, hein? pelo amor Só de é Deus, bonito, gente, só é só bonito. é bonito. Só é bonito. Aquilo dali... É. Eu gosto da voz dele, eu gosto Eu do também Zion. gosto, Brand. mas, assim, E entrega. você trouxe um parênteses que eu acho que é muito interessante a gente parar pra pensar também, de que como caiu em desuso... Nossa, caiu em desuso foi ótimo, mas enfim. Caiu em desuso boy bands, né? Tipo assim, tem muito. Principalmente quando a gente olha pro K-pop. Ainda tem. Mas quando a gente olha pro pop daqui, do ocidente, cadê? Taca? Ah, que Não bom, tem né, mais, gente? Não sabe? estamos Acabou, precisando mais filho. disso, não. Homem reunido, pra que reunir homem? Entendeu? Poderiam Já fazer. A gente tá falando dos homens LGBTs que entregam aqui, poderiam fazer uma boy band só de gays. Mas aí, de duas, uma, ou viraria suruba ou briga. Então não ia dar certo. Não passaria E disso. o público não ia comprar ideia. Não ia O público comprar, não ia não ia comprar comprar ideia. Não Não ia. ia virar uma grande disputa. Porque o boy Mas band tem que ser bonito, né? Tem que ter esse apelo. Chato eu não isso. gosto particularmente. Eu acho que boy band diz muito sobre um contexto histórico em que nós vivemos, assim, de anos 2000, por ali, etc., em que isso faz parte da estrutura um pouco da cultura pop. Mas eu acho que hoje não faz mais sentido se vender essa ideia, até porque a gente passou nos anos 2000 ali por um processo de endeusamento de alguns homens, né? Tipo, sei lá, tipo, Sim. nossa, Justin, tipo, Backstreet Boys, ai, meninas chorando, gritando, etc. Que hoje a gente ainda vê isso muito com K-pop, mas eu acho que em nenhum outro lugar, é claro. Mas que não é uma coisa que hoje é mais tão vendável como antes, sabe? Eu acho que a gente passou por um processo bem intenso de conseguir nomear, clicar, situar, pontuar tudo de problemático que há dentro do conceito de masculinidade. E aí ficou difícil da gente hoje ver um tanto de homem reunido, cantando e nesse lugar, sabe? Então também tem essa coisa que eu acho que o público não compra mais, como comprava nos anos 2000, vários homens reunidos cantando, sabe? E Tem sendo bonitos. aquele reality show da Netflix, o Montando Sua Banda, Sim. sei lá. Montando a banda, E aí saíram alguns grupos, né? Inclusive um grupo masculino. E assim. O Solidify, que eu defendi. Isso. Lindos Sim, e maravilhosos. Só que eles não estão fazendo tanto sucesso quanto as meninas, que como é que é o nome das meninas? Frequency. Isso. Elas e o grupo misto lá, que eu adoro, gente, eles são muito bons. Que eu acho que eles deveriam ter ganhado. Acho que eles deveriam ter ganhado. Mas eu concordo muito com a Giovanna, mas eu acho que a questão do K-pop vem muito antes, assim, porque se a gente for pegar K-pop, é uma questão de dinheiro, né? Capitalismo. Uhum. É uma coisa que alimenta muito, né, a indústria da Coreia. Então, tipo, é um rolê que vai ter sempre boy band. E aí, quando chega aqui, eu acho que também cai num lugar do bandas de meninos desconhecidos, vamos ver, sabe? Quero consumir. Não vou entrar no lugar do fetiche, que eu acho que tem muito fetiche Isso é verdade. do homem amarelo, do homem asiático. Também não vou entrar na questão de vender como... Eu não entro na questão, mas eu já entro, né? Na questão do homem, dessas pessoas mesmo, do K-pop, serem vendidas como um produto
né? Isso é cultural deles. Beleza, a gente vai montar um grupo de K-pop, mas esse corpo aqui vai ser um produto ideal de como um homem ou uma mulher deve ser pra você idealizar aquele corpo que é aquilo ali que você quer casar, você quer namorar, você quer ter filho, não sei o quê. É assim que eles vendem, sabe? E isso é muito problemático. Também não vou entrar na questão que existem muitos integrantes que são LGBTs, mas que não falam Sim, Não pode falar. Não podem, Não podem A individualidade deles é toda retirada, acho que de todos os grupos, assim, de K-pop, tanto das meninas. Hoje as meninas nem tanto, mas os meninos, assim, a individualidade deles mostrarem a personalidade deles é muito difícil, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tá construindo agora também, que as meninas estão se dissipando, seguindo carreira solo, e aí você consegue mais ou menos falar, acho que essa é mais assim, essa é mais assim. Porque antes é tudo muito hegemônico, tipo assim, sabe? Sim. Somos um grupo, você não Sim. consegue... E a gente tava falando dos homens LGBTs. Tem um grupo de K-pop chamado Only One Off, que, gente, viadões, entendeu? Viadões mesmo? Muito, Sério? assim. E eu tava muito Passado, vou viciada procurar. neles. Muito. Tem uma música deles chamada Libido. Vou E buscar. se você assistiu o clipe, amor... Só Suruba faltou a foi o que eu cena. falei. Eu Entendeu? falei. Ou vira suruba ou porradaria. Então, Meu Deus! Olha. Mas eles não foram pra frente, justamente por causa do preconceito. As pessoas Ai, não foda estão preparadas, assim. Então, eu fico muito chateada porque tira a autenticidade desses grupos. O K-pop tem muito disso, tirar nos contratos, tirar a autenticidade dos grupos, o que eles realmente querem fazer ali pra mostrar, sabe? Nesse último documentário do BTS mesmo, eles queriam fazer música mais coreano. Ah, não, mas vamos fazer mais inglês, porque se vocês querem ser globais, Gente, é o BTS, sabe? Eles podem cantar em qualquer língua. Então, Exato. eu fico pensando nesses muros erguidos, sabe? Por causa desses grupos. Que aí é isso, é outra indústria, é outra cultura. E quando chega aqui, quais são os assuntos que a gente vai trazer, sabe? É diferente dos homens ocidentais e tal, que tem muito a questão da fetichização contra a mulher, tem a questão de vou me Da escorar em romantização também, né? E a Do tipo assim, romantização. eles são príncipes. Não, Uhum. intocáveis, não as letras, Gente, a eu já moro fica no falando. Bom Retiro. Então, eu conheço, assim, bem a fundo, entendeu? O que é A nata. a nata dos fãs de coreana. K-pop, isso aí, Não, isso é falo verdade. do que é o homem coreano mesmo, assim. Acho que é Sim, diferente do que você vê ali no K-pop, Muito. etc., no dorama. Na prática é bem diferente. Então, acho que Olha, eu vou aproveitar o gancho de vocês falando de K-pop pra lembrar que tem o episódio 44, eu tava aqui pesquisando pra achar ele. O episódio 44 aqui do Pop Doc, a gente fez um episódio entendendo o K-pop junto com o Felipe Dantas e Milena Nevoada, que está aqui hablando e defendendo o K-pop. Fica aí o convite pra audiência. Que me trouxe exatamente. traumas, né? A gente ficou permeando aí sobre o pop de maneira geral, e a gente falou de K-pop, falou de forró, falou de sertanejo. Eu queria trazer mais um estilo para esse grande caldeirão do Ah, pop, pronto. Será que precisa? que é o funk. Eu acho que precisa sim. Eu acho que a gente precisa falar de homens no funk. A gente tem um grande exemplo de um homem que eu não sei nem se é mediano, que talvez é abaixo, que é o Kevin, o Chris, que Ai, faz um grande sucesso. E quem já viu ele ao vivo sabe que tristeza é. Ai, horrível. Uhum. Horrível. E aí tem MC Rian SP, tem o MC Daniel, tem essa galera toda aí que vem que você fica assim, gente, que é isso? Assim, se uma mulher tivesse a audácia de fazer metade da metade do que eles apresentam, a gente ficaria horrorizado. Então tem esses homens bem medianos e, assim, o Santana botou até no roteiro aqui, não sei se eu quero entrar nesse assunto porque eu vou defender. Mas temos o grande Pedro Sampaio, que ele tenta. E eu amo. Sampaio. Eu não acho que ele seja mediano, não. Eu acho que talvez em termos de coreografia ali, né, e tal, ele em si, a persona Pedro Sampaio, tem a dificuldade de entregar. Mas no palco, no show, na entrega, nos clipes, nos looks, eu aqui, cara, defendendo, fazendo todo o negócio, eu vou defender ele. Não, mas eu acho que você tem que trazer o contexto que o Santana trouxe. Agora eu vou fazer aqui o advogado do diabo para também proteger o nosso queridíssimo roteirista Santana, que não está aqui presente. Ele não colocou o Pedro Sampaio num exemplo apenas de artista masculino mediano. Ele colocou no exemplo de artistas masculinos que se esforçam. Mas aí ele E botou, isso aí, entre a parênteses, gente não tem que... infelizmente ele se esforça.
Ou seja, Infelizmente ele se esforça porque ele não curte tanto Pedro Sampaio. É uma questão mais pessoal. Mas é só pra fazer esse disclaimer aqui de que sim, ele colocou, trouxe a categoria aqui pra dentro do roteiro, mas trouxe nesse lugar de ser um artista que se esforça. E isso aí é inegável, gente. Não tem o que dizer. Se Pedro Sampaio lança um álbum, ele lança um single, ele viaja a porra do Brasil inteiro, grava não sei quantos zilhões de vídeos de não sei o que, vai e volta, dá entrevista. Então, tipo assim, ele me parece pelo menos um artista do pop brasileiro, masculino, que tá ali proposto a... Vambora, vamos fazer acontecer, vamos tentar não o ser show dele é apenas muito mais bom, um... viu? Eu já fui em Sim. alguns shows dele, assim, eu me surpreendi muito no sentido de que, primeiro, eu conheço muitas músicas. Tipo assim, fiquei um pouco chocada. Eu, gente, conheço todas. Segundo, porque ele tem uma presença de palco ali, por mais que ele não tenha todo esse molho, né? Tem muita gay que fala que ele é uma gay muito básica, tipo assim, não tem toda a entrega. Mas eu gosto, assim, eu sinto que ele realmente se esforça e eu sinto que ele tem construído uma carreira sólida, assim, positivamente. Se a gente for olhar a trajetória dele do inicinho até hoje, eu sinto que ele tá vindo muito forte, assim. Ele vem crescendo progressivamente. Agora, o que eu acho que as críticas vêm muito também mais da personalidade, assim, não sei, da persona dele. Eu acho que também muitas pessoas LGBTs acham que pode ser uma opinião só minha, particularmente, então coloco muito como algo que eu estou dizendo, mas que talvez vocês se identifiquem, mas é de que as pessoas falam, um artista quando se assume gay, ele tem que ser tem que chegar chegando, tem que entregar coreografia, tem que entregar make, tem que entregar look, tem que ser queer. E aí ele, tipo assim... Ele foge um pouco disso, ao mesmo tempo que ele tá ali entregando, tipo no carnaval, que ele fez várias propostas ali de looks e etc., ele não é, tipo, um artista que você vai conseguir equiparar com o que Lil Nas X faz. Sabe? Mas tipo assim, aí eu acho que isso vai muito de encontro do, tipo assim, por que quando falam disso, não falam, né, do Dennis DJ, por exemplo, que tá aí 30 anos de carreira. Sim. E, assim, o Bari do Dennis, pra quem já foi, é realmente um grande acontecimento ao vivo. Mas cai nesse lugar. Ele não precisa entregar coreografia, tudo isso, bater leque, look, não precisa. Não precisa. Você vai olhar, vai estar só lá ele, o pendrive dele e acabou. E digo mais, eu acho que também o Pedro Sampaio tem uma expertise muito boa, não sei se ele ou se a equipe, mas acho que em parte um grupo como um todo, né, ambos, de entender o que musicalmente os guetos estão ouvindo. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Tipo assim, enquanto a gente ouve, por exemplo, Clementão com Irmãs de Pau e Pedro Sampaio, isso diz muito sobre ele estar antenado com o que os guetos, as bolhas, as margens estão ali ouvindo, sabe? Então, acho que ele tem também uma expertise que, por muito tempo, o Dennis teve, não. Mas eu também queria dizer uma coisa muito importante, já que a gente abriu o caminho do funk, que é do quanto que agora, nas últimas semanas, com o desabafo da Tati Quebra-Barraco, a exposição que ela fez, ficou muito nítido como que na indústria do funk, por mais que a gente tenha grandes nomes como Valisca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, sempre houveram homens por trás disso e que no fim todo o direito, todos os royalties, tudo que existe de bem, né, financeiro, lucro, fica pra eles, o lucro fica todo pra eles, tipo o DJ Malboro. Eu nem lembrava do DJ Malboro, mas depois eu fui olhar, tipo, tem DJ Malboro em boa parte dos funks antigos, anos 2000, que a gente escuta, tem ele ali no meio. A Furacão 2000 também, que a gente viu que tem uma questão aí com várias outras artistas e tal. Então, acho que por muito tempo a indústria usou das mulheres, a indústria do funk usou das mulheres em vários sentidos, tanto na parte da autodepreciação do corpo e etc. A gente ficaria horas falando sobre isso. Mas também o quanto esses homens usaram no sentido de explorar elas mesmas, tipo, literalmente, pra no fim usar a imagem delas, pra gente acreditar que, olha, estamos ouvindo mulheres no funk, sendo que no fim existem mais de 30 homens assinando uma música, tipo, boladona, sabe? Tipo assim, muito surreal. Sim, e vai muito de encontro com o que a gente tá falando aqui, né? Tipo, acho que uma boa finalização do que a gente falou, porque é isso, né? Acho que ao longo dos anos, os homens acabaram... homens medianos se aproveitaram de mulheres para fazerem sucesso. Olha, audiência, eu quero saber de vocês aí. A gente esqueceu de falar de algum artista que foi mediano. Pode ser em algum projeto, pode ser em alguma apresentação. O objetivo de hoje é falar mal de macho. Então a gente quer vocês aí do outro lado, lá no nosso @DocPopcast,
pra você também poder falar, ou também lá nos comentários do Spotify. Nada de defesa, não quero saber de defendendo homens, tá bom? É apenas xingamentos e zoações. Não precisa defender o Michael Jackson, falar que ele é um pouco mulher. Não precisa falar nada disso. Tá tudo bem. Aquela coisa do Michael Jackson é o único exemplo de homem que entrega. Sim, a gente sabe. A gente não tá falando dos homens que entregam. Ele a gente é tá quase falando uma mulher dos negra, homens. né? Ele é quase ele tem é um basicamente. Ele tem uma um pouco. androginia. Tem aí. Mas deixa eu falar uma coisa que eu comentei aqui e que eu queria só aprofundar também pra não parecer. Eu gosto muito, muito mesmo, com toda sinceridade, do trabalho do Bad Bunny. Tá. Mas eu acho que me incomoda muito o fato das pessoas meio que apagarem tudo que ao longo dos anos as mulheres, tipo, no pop, latinas, fizeram ao longo do tempo. E parecer que a única pessoa que levantou o discurso de somos latinos e somos americanos, estamos unidos, é o Bad Bunny. Não sei, assim, mas me soa muito também um tanto quanto uma brecha, que amo muito o trabalho dele. Acho que ele é muito fora da curva no sentido do que os homens vieram fazendo dentro da indústria nos últimos anos. Realmente, ele tem um ponto muito positivo, a gente ficaria horas falando dele, também de toda a evolução da carreira dele. Mas eu acho que também agora a gente vai ter todo mundo no Rio, Shakira e etc. E me impressiona muito, porque é muito discrepante a forma como foi tratada e como está sendo tratada essa artista e como foi tratado esse artista quando esteve no Brasil. Então, assim, não sei, também me soa muito como algo inovador. Nossa, tipo, olha que novo, os latinos unidos. Gente, me desculpe, mas... Né? Eu acho que tem uma coisa que me incomoda muito, que é isso. Admiro muito Bad Bunny, acho que ele é muito criativo. Sim, ele está quebrando várias barreiras, mas eu não quero dizer que ele mas pra mim as pessoas colocam muito aquela síndrome de colonizador, de ele chegou, Sim, entendeu? Ele descobriu. Tipo, teve uma pessoa que falou, agora o Bad Bunny falou que nós somos latinos. Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? E foi uma questão de semana, né, amiga? Foi tipo assim, na semana do Super Bowl do Super Bowl, do Grammy, do Bad Bunny, de repente todo mundo, uau, latinos! E aí semana seguinte, Shakira anunciada. Exato, eu fico muito chateada com essas coisas, porque, tipo, gente, todo mundo adora dizer que é latino quando vê um latino fazendo sucesso, falando, mi gente latino. Mas, né, vamos lá, vamos colocar um pouco a mão na consciência e ver as mulheres do pop latinas que realmente estão ali levantando a bandeira sempre, sabe? Então, eu acho que, sei lá, me deixa muito incomodada essa questão de agora que o Bad Bunny chegou, gente, não, porque o Bad Bunny falou sobre isso. O Bad Bunny falou, não é só o Bad Bunny que tá falando. Então, isso me incomoda um pouco, essa questão individualista, sabe? Colocar uma pessoa só no pedestal pra falar que ela é a salvadora e que ela conscientizou todo mundo, sendo que não foi só ela, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda. E aí eu acho que, pra fechar, né, o raciocínio, os homens têm muito disso, né? Tipo, as mulheres estão falando disso faz tempo, pessoas não brancas, pessoas LGBTs estão falando disso mais tempo, mas chega um homem branco cis, ou um homem cis, e fala, e aí todo mundo, meu Deus, como ele é revolucionário. Não, ele é lindo! Não, ele é um bosta, aquela... Vamos ficar na expectativa pra saber o que esses artistas vão trazer, né? Se é que vão inovar, vão continuar medianos ou não vão continuar medianos. E aí, gente, vamos cobrar igual? Já que a gente cobra das mulheres na música, no pop, a gente vai ter que cobrar também dos homens. É isso. Quero ver vocês indo lá nas trincheiras pra pedir pra fazer era direito, pra poder lançar as coisas direito, porque tá difícil. Meninas, por favor, deixem suas redes sociais para as pessoas poderem lá seguir vocês com os trabalhos maravilhosos que vocês fazem. Por favor, Giovana, dá seu arroba. Gente, meu arroba é transpreta ou Gil Eliodoro também. Vocês Vamos podem me acompanhar. Fica o convite também para ouvir meu podcast Vamos Sentindo, que agora vai voltar em vídeo. E vamos sentindo, vamos sentindo. Se você não sabe... Convidado, me leva lá, amiga, pra gente falar um pouquinho da vida. Então, sou eu ali num monólogo. Falando num cafezinho na varandinha, bem mineirinha. Falando um pouquinho... É que eu sou mineira, viu, gente? Falando um pouquinho dos dilemas da vida adulta. E aí a gente vai sentindo. E vocês podem compartilhar também, me mandar a história, o que vocês estão sentindo por aí. E é um espaço de troca muito gostoso. Fica o convite aqui pra vocês.
Se quiser defender João Gomes, @transpreta, vai lá. Boa sorte. Exatamente, entendeu? Se você quiser falar assim, você falou mal do João Gomes. É lá. Gente, eu amo o João Gomes. O pior que eu amo. Já fui em Mas vários o shows. bom de falar mal de homem é que eles não têm esses fã-clubes chiitas aí de Twitter. Tá tudo bem. Depende, né? Vai falar vai mal do Oruan ter. pra tu ver o que já conhece. Vai ver o que consegue. Entendeu? Babado. Mas enfim, Milena, me conta aí suas redes Mas sociais. ainda não consegui. @Enevoada em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube. O YouTube tá um pouco parado, mas esse ano vem aí. E eu falo sobre cultura pop, com um olhar interseccional e com foco em raça. E falo sobre literatura, falo sobre filmes, falo sobre série. Não falo muito sobre música, mas eu falo sobre música no Pop Doc. Fica o convite para as pessoas poderem expandir também os assuntos, né? Ouve um pouquinho de música aqui. Exato. Tá ótimo já. Exato. Convidada honorária. Olha, meus amores, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, bater esse papo, falar mal de macho. Achei o episódio maravilhoso. Audiência, fica o convite para vocês aí para escutarem também os episódios do Pitch Doc, como a gente falou no início, e principalmente apoiar o projeto. Aproveita para apoiar aí, porque sexta-feira tem sempre um episódio da gente comentando as notícias da semana com várias atrocidades. Quando eu digo atrocidades, são atrocidades. No episódio de sexta-feira passada, o Santana largou uma que... Se passou um pouco. Se passou, mas foi ao ar. Foi ao ar para apoiadores. Então, se você quiser saber dessa fofoca, vai lá também apoiar nosso projeto. Meus amores, um beijo e até o próximo episódio do Pop Doc.